Sabe aquele momento na sua história quando você se vê como um fracassado? Quando parece que fez algo imperdoável ou sem conserto? Fique aqui comigo que falaremos de uma nova história após um fracasso ou um erro. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar sua vida com Deus. Hoje falaremos sobre escrever uma nova história com Deus. Nosso texto base está em Jeremias 18:4 e nos mostra o oleiro refazendo o vaso. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão dele, tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu. Aqui nós vemos Jeremias indo visitar a casa do oleiro por orientação de Deus. Lá, ele vê o oleiro trabalhando com o barro. O vaso que estava sendo moldado se estraga na mão do oleiro, mas ele não desiste. Ele começa de novo e faz um novo vaso, segundo a sua vontade. Essa metáfora tem um profundo significado espiritual. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Mesmo que algo se quebre, se desfaça ou não saia como esperado, Deus tem o poder de recomeçar a obra. Ele pode nos transformar novamente, refazendo-nos com propósito, graça e cuidado. Jeremias 18:4 pode ser visto como um poderoso símbolo de renovação pessoal e esperança após falhas ou crises. Vejamos alguns fatos que podemos aprender com esse texto. 1. Reconhecer que a vida nem sempre segue como planejado. Assim como o vaso se estraga na mão do oleiro, às vezes nossa vida parece quebrar, seja por decisões erradas que tomamos, por circunstâncias inesperadas ou por perdas. Mas isso não significa o fim. 2. Deus não nos trata como muitas vezes o ser humano faz. Ele não nos descarta quando falhamos. O oleiro não joga o barro fora. Ele usa o mesmo material para refazer o vaso. Isso aponta para o fato de que, mesmo em nossas falhas, ainda temos valor. Deus pode usar nossas experiências para fazer algo novo. Nossas falhas e seus aprendizados têm estreita relação com o propósito de vida. 3. A nova fase pode ser diferente, mas não menos significativa. O novo vaso que o oleiro faz, a nossa vida após um fato marcante, pode não ser igual ao anterior. Pode até ser algo completamente diferente, mas foi moldado com intenção, com um novo propósito. Assim também, as novas fases da vida muitas vezes nos surpreendem com novos caminhos, mesmo que não fossem os nossos planos originais. 4. Permita-se ser moldado por Deus. Veja, o barro não molda a si mesmo, ele se entrega nas mãos do oleiro. Da mesma forma, viver uma nova fase implica humildade para aprender, implica em abrir mão do controle e confiar no processo. Jeremias 18:4 é uma palavra de recomeço. Mesmo quando tudo parece ter se perdido, Deus é especialista em novos começos. A vida cristã é cheia de momentos em que precisamos parar, ser moldados novamente e seguir em frente com mais maturidade, com mais fé
e para cumprirmos o propósito. Se você está passando por um momento de mudança, perda ou transição, essa passagem convida você a confiar no processo. Se você anda com Deus, em tudo dê graças, pois tudo coopera para o seu bem. Aceite que recomeçar muitas vezes faz parte do caminho. E isso nem sempre é fácil. Isso não é confortável, não é mesmo? Mas faz parte da vida. Perceba que há beleza em ser restaurado, em se permitir ser restaurado, mesmo após a dor. Agora vamos ler Apocalipse 21, 5. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse versículo faz parte da visão final do apóstolo João no livro de Apocalipse. Após a derrota do mal, ele vê novos céus e nova terra, onde não há mais dor, choro ou morte. Nesse novo mundo, Deus habita com seu povo e faz todas as coisas novas. Quem fala nesse versículo é o próprio Deus, que está sentado no trono. Ele governa. A promessa é clara: faço novas todas as coisas. Isso é uma declaração de restauração total, redenção completa e renovação definitiva. Ainda que o contexto de Apocalipse 21, 5 se refira a um futuro escatológico, ou seja, o fim dos tempos, o caráter de Deus revelado aqui nesse texto, como aquele que faz novas todas as coisas, se manifesta também na sua história pessoal e na minha história pessoal, hoje. Veja como isso se relaciona com o início de uma nova fase. 1. Deus é especialista em recomeços. Esse versículo nos lembra que Deus é o autor de novos começos. Ele transforma a vida, muda cenários, restaura o que estava quebrado. Uma nova fase, por mais incerta que pareça, pode ser o instrumento divino de renovação em sua vida. 2. Nada está tão arruinado que Deus não possa renovar. Talvez você esteja saindo de uma fase difícil, uma fase com perdas, fracassos, traumas, erros. Mas Apocalipse 21, 5 ecoa a verdade de que não há ponto final quando Deus ainda está escrevendo a nossa história. Ele faz novas todas as coisas, inclusive você, sua mente, seu coração, seus sonhos. 3. Uma nova fase pode ser um reflexo do mover de Deus. Às vezes, uma mudança em sua vida, uma nova oportunidade, o fim de um ciclo, a decisão de mudar por dentro é exatamente Deus realizando essa promessa em você, transformando sua realidade, trazendo cura, dando novos propósitos. 4. Confiança na fidelidade de Deus. O versículo termina com: estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ou seja, não se trata de uma esperança vaga, mas de uma promessa sólida. Você pode entrar nessa nova fase confiando em que Deus está presente e que Ele está fazendo algo novo, mesmo que ainda não seja visível. Eu te pergunto, você crê em Deus? Você o vê como alguém confiável?
Uma nova fase com Deus não é apenas um recomeço, é uma transformação. Apocalipse 21:5 é mais do que uma frase bonita. É um lembrete poderoso que com Deus o novo sempre é possível. Uma nova fase na vida não precisa ser marcada pelo medo, mas pela esperança de que algo melhor está sendo construído. Se você estiver enfrentando um momento de virada no emocional, no espiritual, no profissional ou no relacional, esta palavra serve como âncora para a sua alma. Eis que faço novas todas as coisas. Deus é o agente da transformação. Tanto Jeremias 18 quanto Apocalipse 21 apresentam Deus como aquele que transforma. Em Jeremias, ele é o oleiro, paciente e intencional, que refaz o vaso quebrado. Em Apocalipse, ele é o rei glorioso, que declara com autoridade que tudo pode ser renovado. Não importa o estado atual, Deus pode refazer, restaurar e renovar. Em Jeremias, o vaso se estragou. Ele já tinha uma forma, mas ela se perdeu. Ainda assim, o oleiro não desistiu. Ele refez o vaso, começando de novo com o mesmo vaso. Em Apocalipse, vemos o clímax da redenção. Todas as coisas se tornam novas, não apenas consertadas, mas completamente restauradas e transformadas. Quando a vida se quebra, Deus recomeça e faz tudo novo. Jeremias mostra o início do processo: quebras, falhas, recomeços. Apocalipse mostra o destino final: plenitude, renovação completa, restauração eterna. Ambos revelam um Deus que não desiste, não se apressa e nunca perde o controle. Seja em tempos de dor ou de esperança, Ele continua moldando e renovando. Vamos orar. Senhor, estamos em Tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Refaça o que se quebrou, Senhor. Renove o que se perdeu. Deus eterno e fiel, o Senhor disse: eis que faço novas todas as coisas. Nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que nem sempre sabemos lidar com as fases das nossas vidas. Às vezes nos sentimos como um vaso quebrado, marcados por erros, dores, traumas, desejos, cansaços, remorsos, arrependimentos, mas sabemos que o Senhor não nos rejeita. Assim como o Senhor fez com o vaso nas mãos do oleiro, pedimos que nos refaça, Deus. Restaure o que se perdeu em nós. Amém. Eu quero pedir para você que nos envie seu testemunho e ajude outras vidas a crerem na restauração. Te esperamos amanhã, quando falaremos sobre o tema Troque a voz da crítica pela voz da promessa. Até amanhã.